Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas. Vamos analisar as questões de direito tributário que caíram no 26º Exame de Ordem Unificado da OAB, em primeira fase, organizado pela banca FGV. Este exame caiu em 2018 e eu peguei a prova tipo 1, que é a prova de cor branca, tendo as questões organizadas entre o número 22 a 26. Mais ou menos no meio da prova, caíram 5 questões de tributário e nós vamos analisar estas 5 questões aqui neste bloco, continuando a nossa jornada de estudos das questões de direito tributário. Pessoal, é fundamental que vocês estudem questões. Eu sempre vou insistir isso no canal, principalmente para o pessoal que está se dedicando para a primeira fase. Porque vocês vão acompanhar, eu estou sempre fazendo isso no canal, desde os primeiros exames, dos mais recentes até os mais antigos, vocês vão ver que a banca FGV ela tem uma certa preferência por alguns temas, ela tem uma certa forma de perguntar alguns temas, e conforme vocês vão fazendo as questões, vocês vão pegando esse ritmo, vocês vão pegando esta forma como a FGV pergunta a cada um desses temas dentro do bloco de direito tributário. Lembrando que na primeira fase caem 5 questões. Mesmo o pessoal que vai prestar outras áreas na segunda fase, meu objetivo é ajudar a todos, porque todos vão ter que passar pela primeira fase e nela vai ter 5 questões de tributário que, portanto, vai contar sim como um diferencial para vocês passarem e obterem pelo menos metade da prova aí para acertar, para vocês conseguirem a aprovação mínima, né, para ir na segunda fase. Tudo bem? Então vamos analisar as questões que caíram no 26º Exame de Ordem? Vamos então começar com as questões de número, né? A questão de tributário começa de número 22. Vamos lá. Vamos analisar primeiro o enunciado da questão e analisar todas as alternativas. Pessoal, uma coisa que eu falo, quando vocês fizerem resolução de questões, mesmo que a primeira questão esteja certa ou a segunda, leiam toda a questão. Mesmo que vocês tenham certeza que a primeira ou a segunda alternativa é a correta, ou que a terceira ou a quarta, mesmo assim, leiam todas as alternativas, para que vocês tenham certeza da alternativa que vocês vão escolher na hora da prova, tudo bem? Vamos analisar então a questão 22. João, empresário inconformado com a notificação de que a administração pública fazendária teria acesso às informações de sua movimentação bancária para instituir processo administrativo fiscal, decidiu procurar o escritório Alfa de advocacia para uma consulta a respeito do caso. João busca saber se a medida configura quebra de sigilo fiscal e se o procedimento da administração pública está correto. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica a orientação a ser dada pelo escritório Alfa, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, acerca do acesso a dados bancários sigilosos pela administração pública fazendária. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. A administração pública fazendária ela vai propor um processo administrativo fiscal em face do João contribuinte. E ele ficou indignado porque ele viu que a administração fiscal ela verificou a movimentação bancária dele. Mas espera lá, não é a justiça que faz isso? Ele pensou assim, não é o poder judiciário, não tem que ser por meio de mandato judicial para fazer isso? Ele achou estranho e aí ele procura um escritório de advocacia para ver se isso é possível, com base inclusive nas decisões do Supremo, não só, portanto, com base na legislação. Então, com isso, apresenta-se 4 alternativas. A questão A diz o seguinte: não se trata de quebra de sigilo, mas de transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente pratiquem essa infração. Questão B. A imediata notificação do contribuinte é mera liberalidade da administração fazendária, sendo ao contribuinte facultada tão somente a extração da decisão final da administração fazendária. C. Tal uso de dados ofende o direito ao sigilo bancário, porque macula o princípio da igualdade e o princípio da capacidade contributiva. Será que é isso que está falando a respeito da questão? Questão D.
é inconstitucional a quebra de sigilo, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade de dados, vedado seu repasse a terceiros, inclusive aos integrantes da administração pública fazendária. Pessoal, para ficar mais fácil essa questão, imaginemos o caso do imposto de renda. Eu acho que fica mais claro a gente visualizar esse tipo de hipótese. O imposto de renda, seja da pessoa física ou jurídica, ele tem como finalidade verificar a renda ou qualquer ganho que a pessoa teve ao longo do ano. A Receita Federal do Brasil, ela pode não apenas coletar os dados que o contribuinte oferece, mas fiscalizar outros dados, inclusive bancários, que essa pessoa possui, por exemplo. Inclusive, a Receita Federal, ela faz o chamado cruzamento de dados, para verificar se aquilo que o contribuinte está declarando na declaração de imposto de renda está batendo, por exemplo, com o que ele ganha, com o que está constando nos saldos bancários. Então, a administração fazendária, seja ela federal, exemplo da Receita Federal do Brasil, ou de âmbito estadual, municipal, ela tem a possibilidade, sim, mesmo sem autorização prévia do Poder Judiciário, de fazer essa fiscalização dessas informações. Que, é claro, não se trata aqui de quebra de sigilo. Inclusive, essas informações que o fisco obter na fiscalização das obrigações principais e acessórias, ele também não pode compartilhar com outras entidades, inclusive do mundo privado. Então, a administração federal, por exemplo, como citei o exemplo do imposto de renda, ela verificou na minha conta bancária que tinha alguma movimentação estranha e que não foi declarada na minha declaração de imposto de renda. Ela pode verificar e ter acesso à minha conta bancária para verificar por que não tem esses dados constando na minha declaração, fazer uma checagem, um cruzamento de dados com base naquilo que o banco oferece? Pode. Não precisa de autorização prévia. A administração ela pode fazer isso, mas, contudo, ela não pode passar essas informações para outras entidades. Então, essas informações elas têm que se manter em sigilo, né? Então, aqui a alternativa correta, pessoal, com base no gabarito oficial, é a questão A. Não se trata de quebra de sigilo, mas de transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal. Então, a administração está fazendo o seguinte, ela está verificando as obrigações do contribuinte, seja elas principais e acessórias. Então, a natureza aqui é apenas fiscal, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados. Então, ela não vai passar esses dados, a Receita Federal, por exemplo, não vai passar esses dados para outras empresas, para outras pessoas, até porque os dados são sigilosos. Ela mantém o sigilo, mas ela sozinha pode verificar esses dados. Vedado seu repasse a terceiros estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente pratiquem essa infração. Então, os dados são sigilosos. O Poder Judiciário, nós sabemos que ele pode quebrar o sigilo, mas a administração fazendária também pode ter acesso a esses dados. O que ela não pode é compartilhar esses dados. Aqui não houve quebra de sigilo. Ela até no início ela fala, né? A administração pública fazendária teria acesso às informações de sua movimentação bancária para instituir processo administrativo fiscal, decidiu procurar o escritório. Então, ela tem como objetivo instruir processo administrativo fiscal. A finalidade é meramente fiscal, arrecadatória, de fiscalização das obrigações principais e acessórias. Nesse contexto, pessoal, segundo o Código Tributário Nacional, a administração pública pode fazê-lo. Não se trata aqui de quebra de sigilo. Agora, quando você vê a questão C, por exemplo, ele diz que ofende o direito ao sigilo bancário? Não, não ofende. E aí ele diz que viola o princípio da capacidade contributiva? Não tem nada a ver com aqui. Aqui não se trata de cobrança de um tributo acima do que o contribuinte está devendo e viola a sua capacidade contributiva. Aqui não se trata já de uma cobrança tributária. Ele está fazendo uma fiscalização anterior. Ele vai mover um processo administrativo fiscal para verificar se o contribuinte está, por exemplo, cumprindo não só com a obrigação principal, mas também as obrigações acessórias, os dados, as informações que ele declara ao fisco. Então, ele pode ter acesso a essas informações, só não pode compartilhar essas informações. Então, ele mantém o sigilo para finalidades meramente fiscal e a lei garante essa possibilidade, mas ela também preserva o contribuinte, dando a confidencialidade dos dados. Então, o Estado não pode compartilhar esses dados com outros. E não aconteceu aqui. No caso, a administração ela não apresentou esses dados, ela não compartilhou com ninguém.
né? Claro que o contribuinte ficou assustado e procura um escritório, perguntando se isso é possível. Mas não houve compartilhamento desses dados, mas apenas acesso e fiscalização desses dados para finalidades fiscais. Então, aqui, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa A. A administração fazendária não precisa de autorização prévia do Poder Judiciário para fazer essa fiscalização, para fazer esta obtenção de informações para finalidades fiscais. Então, ela pode fazer isso sem necessitar de autorização prévia do Poder Judiciário, pelo livre exercício do ato administrativo, que é prerrogativa do Poder Executivo. Então, a questão correta é a questão A, para a questão 22. Tudo bem? Questão 23, vamos lá. Em março de 2016, o município X publicou lei instituindo novos critérios de apuração e aplicando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Desculpa, vou repetir. Em março de 2016, o município X publicou lei instituindo novos critérios de apuração dos tributos, né? E ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Ok. Com base nessa nova orientação, em outubro deste mesmo ano, o fisco municipal verificou a ausência de declaração e recolhimento de valores do ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, conhecido como ISSQN, devidos pela pessoa jurídica Y, referentes ao ano calendário de 2014. Diante dessa constatação, lavrou auto de infração para a cobrança dos valores inadimplidos. No que tange a possibilidade de aplicação da nova legislação ao presente caso, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: é inaplicável, pois não respeitou o princípio da anterioridade anual. É inaplicável, pois o fisco somente poderia lavrar auto de infração com base nos critérios de apuração previstos na lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador. C. É aplicável, pois a legislação que institui novos critérios de apuração e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas aplica seus lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência. E D. É aplicável, pois foi observado o princípio da anterioridade nonagesimal. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O município ele publica uma lei nova. E essa lei nova ela vai instituir novos critérios de apuração e amplia os poderes de investigação das autoridades fiscais, para verificar aquilo que nós falamos. Se o contribuinte está pagando devidamente o tributo e se está prestando informações ao fisco. E aí, o que aconteceu? O fisco ele verificou, a partir da vigência dessa nova lei, né, de março de 2016, ela passou a viger, então, depois de um período, né, já em outubro, né, o fisco já começou a verificar, com essa vigência dessa nova lei, a verificar a ausência de declarações e recolhimento de valores do imposto no ano calendário de 2014. Então, ela verificou que lá atrás não houve o cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento dos valores, e nem as declarações, obrigações acessórias. Se trata, portanto, de um ato praticado no passado que o contribuinte não cumpriu com suas obrigações. No que tange a possibilidade de aplicação da nova legislação, o que se pode dizer aqui? Então, pessoal, aqui, o que acontece? Aqui, ele não está, é importante dizer, o que está acontecendo aqui? Ele está criando um novo, por exemplo, uma nova quantia, ele está aumentando a base de cálculo do imposto ou alterando a alíquota do imposto. A questão falou sobre isso? Não, então não está falando de aumento do imposto, aumento da alíquota da base de cálculo. Ele está basicamente falando que vai aumentar as regras de apuração das obrigações do imposto já instituído, que é o imposto sobre serviço. Ok, aqui não se trata então de criar um novo imposto ou de simplesmente aumentar ou majorar a base de cálculo. Aqui se trata de fazer uma apuração, né? E no passado se verificou que o contribuinte não cumpriu com essas obrigações no ano calendário de 2014. Lembra que o fisco tem 5 anos a partir da data do fato gerador para lançar o tributo. Tá? Então, se o contribuinte não cumpriu com a sua obrigação no passado, fato gerador lá no passado,
O fisco tem, a partir do fato gerador, até 5 anos para lançar o tributo. Passado isso, ele não fez. Então, em 2016, que ele começou a fazer essa fiscalização. Só que o fato ocorreu em 2014. Então, ele não vai criar um novo tributo ou vai aumentar ou majorar a aplicação desse tributo, cobrando a mais do que era devido no passado. Mas ele vai fiscalizar aquilo que não foi cumprido no passado. Então, aqui não se aplica a anterioridade, aqui não se aplica a regra da irretroatividade, né, da lei. Porque aqui não se trata de criar um novo imposto ou majorar algum valor. O que não pode o fisco fazer, como eu falei, é ele cobrar um valor a mais do que era antes devido no passado. Aqui não. Aqui ele está fiscalizando. E no passado ele verificou, ainda não passou o período de 5 anos, desde a da data do fato gerador, que é em 2014, ele verificou que não foi nem declarado e nem recolhido os valores devidos. Então, o fisco tem 5 anos para fazer o lançamento desse tributo. Então, a alternativa correta que nos resta aqui, pessoal, segundo o gabarito oficial, é a alternativa C. Então, essa nova legislação é aplicável, pois a legislação que institui novos critérios, aqui não fala de aumentar o tributo, mas novos critérios de apuração, e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas, aplica-se aos lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência. Então, nesse caso, ela pode retroagir, desde que se respeite o prazo de 5 anos. Então, ele tem 5 anos para lançar aquele tributo. Lá no passado, 2014, o contribuinte não fez isso, ficou quieto. Só que em 2016, o fisco pegou. Ele verificou. Opa, tem coisa errada aqui. Ele não prestou as declarações e não pagou o valor devido. Então, eu vou autuar, eu vou lançar esse tributo que deve ser pago. E, inclusive, eu vou aplicar multa porque ele não cumpriu com as obrigações acessórias também. Então, eu vou lançar esse tributo. Então, essa legislação nova, que não visa aumentar o valor do imposto, mas apenas criar novos critérios de apuração do imposto já instituído e ampliar poderes de investigação, ela pode ser aplicada facilmente, mesmo para fatos geradores anteriores. A alternativa correta é a questão C, tá? Então, pessoal, aqui é uma exceção ao princípio da irretroatividade. A irretroatividade é uma regra geral. Quando você cria uma nova lei tributária, ela só pode valer daqui para frente. Aí tem aquele princípio, né, no mínimo de 1 ano, anterioridade anual, ou no mínimo 90 dias, anterioridade nonagesimal. Tudo bem. Mas aqui não se trata de uma alteração de lei ou alteração da legislação de ISS só para aumentar o valor do imposto, aumentar a base de cálculo ou a sua alíquota. Se fosse esse o caso, o fisco não poderia fazer isso, porque lá atrás o contribuinte tinha uma regra que era mais favorável a ele. E aí, nesse caso, ele não pode retroagir. A lei só poderia retroagir se for para beneficiar, por exemplo, em caso de infração fiscal, ou ela pode retroagir se ela não alterar a regra matriz, né? Não altera, no caso, a regra matriz de incidência do tributo. Ela apenas amplia os poderes da administração de fiscalizar esse tributo já instituído. Aqui, portanto, não se trata de uma alteração da regra matriz de incidência do imposto. Não se trata de aumentar o valor do imposto ou mudar os critérios de cobrança, quem é que vai pagar, quem é que vai cobrar. Aqui se trata meramente de uma alteração de critérios de apuração, obrigação acessória, e também de investigação sobre essas obrigações por parte do contribuinte. Aí o fisco vai fiscalizar o contribuinte, aumentando o seu poder de fiscalização de um tributo que já está instituído, que já está, desde aquela época, já vigorando. Então, no caso, aqui não se trata de criar um novo imposto, mas aumentar o poder de fiscalização da administração. Então, ela pode, esse novo critério de apuração, ele pode valer mesmo para fatos geradores anteriores. Isso é uma exceção também prevista na legislação. A alternativa correta, pessoal, é a alternativa C. Então, cuidado, porque já vem na cabeça o seguinte, irretroatividade, violou a irretroatividade. Cuidado, sempre as questões da OAB, pessoal, trazem alguma exceção, inclusive algumas que nós já estudamos aqui no canal. Então, aqui não se trata de alterar a regra matriz, não, se fosse para alterar a regra matriz, aumentar o valor do imposto, seja a sua base de cálculo ou alíquota, aí fique esperto, aí houve violação do princípio da irretroatividade. Aí a lei não pode retroagir para prejudicar o contribuinte, até para preservar o princípio da segurança jurídica, para que o contribuinte no passado não seja prejudicado por decisões futuras. Mas,
Em caso de alteração de obrigações acessórias, de aumento do poder de fiscalização do fisco, aí não envolve alterar a regra do imposto, mas basicamente vai alterar a possibilidade de apuração deste imposto, não alterar a regra matriz, o valor a ser pago do imposto, mas vai alterar as regras de sua fiscalização. E aí, nesse caso, ele pode aumentar o seu poder de fiscalização para cobrar um tributo que já estava instituído. E aí, nesse caso, ele pode retroagir a fatos geradores anteriores à instituição dessa nova lei. Então, a alternativa correta, alternativa C. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Aqui não se trata de alteração de base de cálculo nem de alíquota, é de alteração de regra de apuração. Tudo bem? Então, é uma exceção já prevista no CTN. Agora, se ficarem dúvidas, pessoal, por favor, me avisem, e aí eu vou esclarecendo vocês aqui embaixo nos comentários, tá bom? Questão 23, alternativa correta, C de casa. Questão 24, vamos lá. Em execução fiscal ajuizada pela União, o contribuinte ABC ofereceu seguro-garantia para garantir a execução correspondente ao valor da dívida, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados pela certidão de dívida ativa. Por meio de publicação no órgão oficial, a União foi instada a se manifestar quanto à garantia oferecida pela executada, no caso o contribuinte ABC, deixando de se manifestar no prazo que lhe foi assinalado. Diante disso, assinar a alternativa correta. Não é possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal. No entanto, a intimação da União por meio de publicação no órgão da imprensa oficial foi regular. B. É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal, tendo sido regular a intimação da União por meio de publicação no órgão da imprensa oficial. C. Não é possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal, nem a intimação da União por meio de publicação no órgão oficial, pois qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento. E questão D de dado, né? É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal. Porém, na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Isso é uma previsão na Lei 6.830 de 80. Pessoal, a Lei 6.830 de 80, a LEF, a Lei de Execuções Fiscais, é uma lei que traz essa possibilidade. Então, pessoal, como eu falo para vocês, leiam a legislação para estudarem para a OAB. Lá traz essas possibilidades na execução fiscal. A Lei 6.830 de 80, ela fala sobre as possibilidades na fase de execução fiscal, o que o contribuinte pode fazer para garantir o juízo e assim propor a sua defesa. Por exemplo, os embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal é uma defesa que o contribuinte faz em face da execução fiscal que ele está sofrendo. Mas para ele propor esses embargos à execução fiscal, essa defesa no âmbito fiscal, o contribuinte pode fazer isso, no caso, não necessariamente o contribuinte ele precisa... Desculpa, gente. O contribuinte ele pode fazer isso garantindo em juízo um valor específico, tá? Diferente das outras ações, na fase de execução fiscal, ele tem que garantir algo em juízo, porque na execução fiscal está um valor a ser recolhido pelo fisco, né, que está sendo devido pelo contribuinte. Então, nesse caso, pessoal, o contribuinte ele tem que dar garantia em algo, né? Então, lá na Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, ele fala em o que o contribuinte pode deixar como garantia ao fisco para que ele possa propor a sua defesa na fase de execução fiscal.
E a lei prevê a possibilidade, sim, de seguro-garantia. O seguro-garantia é uma das possibilidades, é um dos bens, é um dos valores que o contribuinte pode garantir em juízo para propor os seus embargos à execução fiscal, a sua defesa na fase de execução fiscal. Então, a questão D, que a gente leu aqui por último, ela já começa correta. É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal. Porém, aí ele traz um porém aqui, no caso da citação da União. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. E olha o que a questão está dizendo. Como é que a União foi citada? Por meio de publicação no órgão oficial, a União foi instada a se manifestar quanto à garantia oferecida pela executada, deixando de se manifestar no prazo que lhe foi assinalado. Houve alguma citação pessoal feita à Fazenda Pública? Não, aqui não houve uma citação pessoal feita à Fazenda Pública. No caso, a citação foi feita por meio de publicação em órgão oficial, não foi? Só que a lei não prevê essa possibilidade. Então, se vocês lessem a Lei de Execução Fiscal, a LEF, a Lei 6.830 de 80, não prevê essa possibilidade. Para você citar a Fazenda Pública, tem que ser feito obrigatoriamente por meio pessoal. Não adianta mandar carta com registro de AR, não pode mandar outra forma de citação. Tem que ser feita uma intimação pessoal. Então, a alternativa correta para nós aqui é a alternativa D, de dado. É possível o oferecimento de seguro-garantia, que está previsto na Lei de Execuções Fiscais, para garantia a execução fiscal. Tudo bem, para garantir a defesa do contribuinte na execução fiscal. Eu quero propor os embargos à execução fiscal, a minha defesa, só que eu tenho que deixar algo garantido em juízo. Então, eu garanto um valor em juízo, que pode ser o seguro-garantia. Eu coloco esse valor lá, por exemplo, na conta do Poder Judiciário, no Bacenjude. Deixo lá na conta do Poder Judiciário para garantir a minha defesa. Porque se eu perder na esfera judicial, o valor já vai estar lá depositado e o fisco só vai lá e pega esse valor devido. Tá? Então, para garantir a defesa em execução fiscal, tem que ter uma garantia, que pode ser o seguro-garantia. Não precisa ser necessariamente em dinheiro ou bens móveis e imóveis. Porém, na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, quem que é o representante judicial da Fazenda Pública? Os procuradores, a Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no caso em âmbito federal. Para você citar o procurador, tem que ser por meio pessoal, não adianta fazer publicação no órgão oficial, no Diário Oficial da União, por exemplo. Então, a questão correta aqui, pessoal, é a questão D, de dado, porque isso é puro texto da lei. Então, o que eu falei, pessoal, resolvam questões, mas também leiam a lei. A lei está trazendo aqui uma hipótese que a questão pergunta. E a OAB, pessoal, adora perguntar questões que estão lá no texto de lei. As hipóteses, inclusive exceções que a lei traz. Então, a questão correta, segundo o gabarito oficial, é a questão D, de dado. Vamos lá para a próxima questão. Questão 25. Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil, dividido em municípios. Então, em 2016 foi criado um território federal e nesse território federal foi dividido em municípios. Joaquim reside nesse território e recebeu da União, no presente ano, uma guia para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do seu imóvel. Então, a União está cobrando IPTU sobre o imóvel do Joaquim que está no município em território federal. Tá. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora. Então, recebeu do município e da União. Levando em conta a situação descrita, assinale a alternativa correta. Apenas a União é competente para, nesse caso, exigir o IPTU. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exiguir o IPTU. Questão C, tanto o Estado, onde se localiza o território, quanto o município, seriam competentes para exigir IPTU? Estado? Aqui não está falando de Estado nenhum. Então, a questão C está totalmente errada. E Estado não tem competência para cobrar IPTU de jeito nenhum. Não é previsto nem mesmo em exceção. Então, a questão C está errada. Questão D. Tanto a União quanto os municípios em que Joaquim reside seriam competentes para exigir o IPTU. Pessoal, cuidado, aqui tem uma pegadinha muito grande. Territórios federais
e houve um território federal aqui no Brasil, se vocês verem ali no mapa o arquipélago de Fernando de Noronha, hoje ele pertence ao estado de Pernambuco, mas antigamente era um território federal. O território federal ele é terra da União. Então, em regra, quem cobra impostos municipais e estaduais em territórios federais é a União. Então, em regra, seria a União que cobraria IPTU do residente naquele território, no caso, o Joaquim. Só que acontece o seguinte, houve a divisão em municípios. Se houve a divisão em municípios, surgiu um outro ente federado, o município. Então, quem cobra aqui, nesse caso, não pode ser a União, apenas pode ser o município. Então, questão correta é questão B de bola. Então, pessoal, é o seguinte, primeiro se cria o território federal, que é a conquista de um novo território por parte do Brasil. Tá? Então, exemplo do arquipélago de Fernando de Noronha, aquelas ilhas que ficam no Atlântico, próximo à costa do Nordeste. Lá, antigamente, era território federal. Quem cobrava impostos lá era a União, tanto impostos estaduais ou municipais dos territórios federais. Entretanto, o arquipélago de Fernando de Noronha começou a formar municípios dentro, e depois foi incorporado ao estado de Pernambuco. Mas quando começou a formar municípios ali dentro, o município é autônomo, é um ente federado diferente da União. Então, enquanto não há municípios ali, a União que cobra. Mas quando foi criado os municípios, quem cobra é o município. Então, a alternativa correta é a B. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU. Mesmo que esse território federal ainda não seja incorporado a um estado. Então, o arquipélago de Fernando de Noronha foi isso. Primeiro era uma terra da União, depois foi dividido em municípios e só no fim foi incorporado ao estado de Pernambuco. Mas enquanto não foi incorporado ao estado de Pernambuco, e enquanto não havia os municípios, quem cobrava os tributos era a União. Depois houve a formação dos municípios ali no arquipélago, e aí quem cobrou ali era o município da ilha. E aí depois houve a incorporação por parte de um estado. Mas quem cobra, pessoal, no caso por se tratar de IPTU, IPTU em regra é do município e não da União. Só iria a União cobrar o imposto municipal se esse território que estamos falando aqui, não houvesse divisões municipais internas. Mas como tem, o que prevalece é o município em face do Estado, em face da União, né? E aí o município que carrega essa competência pela Constituição. Então a alternativa correta é a questão B. Trouxe uma pegadinha aqui, que muita gente ia pensar que é a União por ser território federal. Mas como ele falou que internamente já estava havendo municípios, então quem cobra é o município, regra geral, que se aplica aqui. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exiguir o IPTU. Questão B de bola. Tudo bem? Questão 26. Última questão aqui do nosso bloco. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação de lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam o serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. Então, José tem essa pegada mais ambientalista, ele já começa a ter essa consciência mais de lixo, né? O lixo orgânico ele transforma em adubo, o inorgânico ele destina à reciclagem, então ele se vira com o lixo que ele tem ali na casa, né? O que ele vai deixando ali de lixo, ele dá um jeito ali de resolver. Tá. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que por não fazer uso do serviço, ele não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Ele pensou assim, poxa, eu adubo o meu lixo orgânico, transformo ele em adubo, em algo para a terra, né? Então, o meu lixo orgânico eu consigo dar um jeito. O meu inorgânico eu reciclo. Então, como é que eu vou ser cobrado de uma taxa de recolhimento de lixo se eu não usufruo desse serviço municipal? Acerca desse cenário, assinar a alternativa correta. Cuidado, pessoal. Será que para incidir o tributo, no caso a taxa de coleta de lixo, eu preciso usufruir do serviço ou só o fato de estar à minha mera disposição já pode ser fato de incidência do imposto, do tributo em questão da taxa, né? As questões dizem o seguinte, questão A. Por ser a taxa de um tributo contraprestacional, a não utilização de serviço pelo contribuinte retira seu fundamento de validade. Questão B. A coleta de lixo domiciliar, nessas condições,
não configura a prestação de um serviço público específico e divisível, sendo inconstitucional? Não, é um serviço público específico e divisível. Lembra que a taxa só é cobrada para serviços públicos específicos e divisíveis. Então, aqui a questão B está errada. É um serviço prestado para cada pessoa. Questão C. Por se tratar de serviço público prestado à coletividade em geral, no interesse da saúde pública, seu custeio deve ocorrer por meio de recursos genéricos auferidos com a cobrança de impostos. Não. O serviço de recolhimento de lixo, pessoal, é um serviço específico e divisível, prestado individualmente a cada pessoa. Então, a questão C, assim como a B, está errado. Aqui é um serviço público específico e divisível. Então, é cobrado por meio de taxa, não imposto. E a questão D. A cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. E essa que é a correta alternativa D. Por quê, pessoal? O que acontece? A prestação de serviço público específico e divisível é uma das hipóteses, fato gerador de incidência de taxa. Exemplo do artigo 77 do CTN, que fala dessa possibilidade de serviço público específico e divisível. Entretanto, pessoal, é o seguinte, mesmo que eu não usufrua diretamente desse serviço, mesmo que eu não faça uso desse serviço, o fato dele estar à minha disposição é o suficiente com base no CTN. Eu não preciso usufruir do serviço, mas se ele estiver à minha disposição, esse serviço específico e divisível, é suficiente para cobrar a taxa. Então, o correto é a questão D. Lembre o seguinte, tem que haver serviço público específico e divisível, e existe, no caso, a coleta de lixo em cada casa. Tudo bem. Mas existe uma outra coisa. Mesmo que eu não usufrua desse serviço, como no caso do José, eu cuido do meu lixo orgânico, transformo em adubo e o inorgânico eu reciclo. Mas mesmo assim, pessoal, o fato do serviço estar à disposição dele, ele vai ter que pagar essa taxa. Mesmo que seja um serviço que ele não usufrua, se ele está à disposição, isso é suficiente para incidir taxa. Então, quem fala isso é o Código Tributário Nacional, e as taxas são previstas no artigo 77 do CTN, tudo bem? Então, não basta alegar que eu não usufruo do serviço. Se ele está à minha disposição, isso é o suficiente. Questão correta é a questão D de dado. Então, a cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Questão que nos resta aqui é a questão D de dado, tudo bem? Bom, pessoal, essas são as resoluções de questões do 26º Exame de Ordem Unificado. Se ficaram dúvidas, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários do vídeo. Fico à disposição para resolver essas dúvidas de vocês, as dúvidas que forem surgindo, não só dessa aula, mas de outras aulas. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem a fazer com que esse canal cresça ao maior número possível de pessoas, atinja o maior número possível de pessoas, para que esse canal cresça e possa oferecer o melhor possível aí para os estudantes que estão se preparando para a primeira e a segunda fase da OAB, tá bom? Vou tirar aqui dos slides, pessoal. Quem quiser aqui os slides, eu sempre falo. Quem quiser o material que eu tenho aqui, não só dessa, mas de outras aulas, eu posso compartilhar por e-mail para vocês, tudo bem? Aí só me passa o e-mail de vocês aqui nos comentários e eu passo esses slides para que vocês possam estudar, tá bom? No mais, pessoal, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.